Diz assim, no verso 10 em diante, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse de eu sou, ninguém há que possa livrar alguém da minha mão. Agindo Deus, quem impedirá? Podemos assentar. Parabéns, Jaguariúna, que está fazendo aniversário. Parabéns ao Executivo, Legislativo, que escolheu o melhor lugar para comemorar, que é na casa de Deus. Quando nós começamos a ler o livro do profeta messiânico, esse profeta não vai embora não, aguenta firme aí, prefeito. Foi, partiu. Vou ficar com saudade do senhor. Vem cá, meu querido. Vamos receber o prefeito aplaudindo a Jesus aqui. Senão depois ninguém vai acreditar que eu conheço o Senhor. Quando nós começamos a ler esse livro, Isaías ele estava conversando com o povo escolhido de Deus. Isaías estava trazendo profecias, trazendo palavras daquilo que ainda não havia se cumprido. O povo de Israel tinha vivido uma história extraordinária na face da terra. O povo de Israel, a nação eleita, eles tinham vivido os melhores momentos espetaculares, e de repente eles passavam, ou estavam passando, por uma grande prova. Eles estavam passando por perdas, e quando eles estavam passando por perdas, foi necessário de que Deus levantasse um homem, Deus levantasse uma pessoa. Ei, eu já estou profetizando nessa noite, Deus vai levantar você. Não, talvez você está dizendo, eu vim aqui hoje para ouvir a pastora Sandra, e Deus está dizendo, eu vou levantar você no meio da tua casa, no meio da tua parentela, na tua cidade, porque você é minha testemunha, e é você que vai levar a palavra, para que saibas e que entenda que existe um Deus que é restaurador. Isaías está trazendo uma palavra profética, e profecia é aquilo que ainda nós não vemos, mas nós temos o dever de acreditar. A profecia é a verdadeira fé que nasce no coração do cristão. Não, porque quem crê, ele não precisa ver, porque a Bíblia diz que a fé não vem por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós ouvimos e acreditamos. Tem quem acredita nessa noite? Não tem gente cheia de fé, pronto para levantar a mão e dizer, Senhor, eu sou tua testemunha, e eu acredito na tua palavra. Eu venho da cidade de Boituva. Até então eu não dizia que eu era boituvense, mas agora eu posso dizer que eu sou uma cidadã boituvense. Eu fui criada nessa cidade, uma cidade onde nós tivemos a oportunidade de viver a infância, a adolescência, e agora estamos entrando na juventude. Cada um entra na juventude o tempo que quer. Tem pessoas que entram com 20, com 30. Eu resolvi entrar agora, então eu estou entrando na minha juventude. Por que você está entrando na juventude? Porque eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você precisa aprender a viver as fases. Tem muitas pessoas que não conseguem se alegrar na etapa de hoje, dizendo, poxa, mas eu cheguei agora nos 50 anos, e agora que eu consegui comprar meu carro, agora que eu consegui comprar minha casa, eu cheguei no 80, e agora que eu casei. O importante é que você chegou, e chegou vivo, chegou alegre, chegou satisfeito. Então você está na sua melhor idade. E naquela cidade, eu venho de uma família muito vulnerável. Eu vou dizer, de uma família de extremo estado de pobreza.
Eu não sei se Jaguariúna tem esse índice, mas alguns anos atrás, eu venho daquela menina que teve a necessidade de revirar lixo, esperar términos de feira livre para ter o alimento para comer dentro da casa. Eu venho daquela família que nós ficávamos o sábado e domingo sentado na porta do restaurante, esperando o restaurante fechar, para dar as sobras para nós levarmos para dentro da minha casa. Meu pai, um homem muito bravo, um homem bom. A minha mãe, uma mulher muito brava. Mas meu pai, embora ele fosse um homem muito bom, ele tinha um déficit de caráter. Ele era um homem alcoólatra. E quando ele bebia, ele demonstrava um lado rude, praticando o quê? Praticando a violência doméstica dentro da minha casa. Eu oro a Deus todos os dias para que Deus liberte as pessoas do vício, porque o vício traz transtornos mentais que tira a pessoa. Às vezes você fala assim: não, bebeu mas não ficou louco, bebeu mas mostrou o lado ruim, bebeu mas mostrou algo descaracterizado daquela pessoa. E o meu pai era uma pessoa alcoólatra. Ele, sendo alcoólatra, ele agredia minha mãe. Eu nunca apanhei do meu pai, pelo contrário. Se eu fosse falar como menina, como filha, eu perdi o meu pai com 12 anos de idade. O meu pai, se ele deu um tapa em mim, eu esqueci, porque eu não lembro desse pai que bateu em mim. Eu lembro de um pai que chegava bêbado, que lá na minha casa, os talheres, a panela, eles tinham a unção de voar. Eu lembro que voava panela, voava garfo, voava prato, voava muito palavras, né? Lá voava. Eu não sei se na sua casa voa, mas se voa, vai ser repreendido hoje, no nome de Jesus. Não é porque eu estou nervoso, eu atirei o prato. Não é porque eu estou nervoso, eu quebrei o prato. Não, você está nervoso, você vai dobrar o joelho e dizer: o teu Espírito Santo é um Espírito que acalma, que me traz equilíbrio. Na minha casa não vai ter móveis voadores, não vai ter objetos domésticos voadores, mas vai ter a graça do Espírito Santo pairando dentro do meu lar. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, a senhora não teve família? Eu tive parente, que é bem diferente de família. Um dia eu explico o que é parente e o que é família. Mas eu tive parente. Meu pai, a minha mãe, talvez cansada de ser humilhada verbalmente, fisicamente, ela pegou a pior arma que uma pessoa pode usar: a arma do revide. Meu pai batia, ela batia também. Meu pai gritava, ela gritava também. Aprenda a oferecer o bem até mesmo para quem te faz mal. Não importa o que as pessoas estão fazendo para você. O que importa é que você tem um coração bondoso, transformado pela palavra, e você vai oferecer o bem. Ah, se eu fosse revidar todo o mal que já fizeram por mim, se eu fosse revidar todo o mal que fizeram para minha casa, para minha vida, eu não estaria tendo a oportunidade de estar aqui contando testemunho daquilo que Deus faz. Porque o nosso Deus, Ele é justiça e Ele não é vingança. Então aprenda a segurar as suas emoções, as suas dores, e traga o bem até mesmo para aquele que te fez mal. O meu pai, aquele homem alcoólatra, aquele homem bravo, aquele homem sem domínio próprio, nós frequentávamos uma religião que se chama Candomblé. Quando nós estávamos saindo para ir ao terreiro, todas as vezes que nós saímos para ir ao terreiro, eu lembro o meu pai passando, eu criança, meu pai passando diante de uma igreja evangélica, mas uma igreja viva. Não, porque a Bíblia diz que os vivos, esses louvam ao Senhor. Ah, que bom que tem crente vivo aqui. Não é a sua depressão, não é o teu problema, não é o divórcio, não é a morte que te matou. Você continua vivo. E a Bíblia declara. Meu pai passava diante de uma igreja viva, e quando ele ouvia os irmãos, a família de Cristo glorificando a Deus, ele dizia assim para mim, com a minha mãe: eu não consigo entender. No meio de tanta miséria, no meio de tanta desgraça, no meio de tantas perdas, ainda existe um povo
que dá glória a Deus e aleluia. Tem muita gente daqui de Jaguariúna ou de cidades circunvizinhas que está dizendo: eu não consigo entender numa noite de sexta-feira o que é que esse povo está reunido aí na igreja quadrangular. O que é que esse povo, esse amontoado de gente veio buscar. Nós viemos buscar a graça, viemos buscar a misericórdia, viemos buscar a bondade do nosso Deus. Não, os nossos problemas não nos limitaram de chegar na presença do nosso Deus. Meu pai ouvindo aquele glória a Deus, aleluia, e nós aquele déficit familiar, aquela família desestruturada. O meu pai, ele dizia assim: qualquer dia desses eu vou entrar dentro de uma igreja e eu quero entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que quer entender que mesmo você estando desempregado, você está dando glória a Deus, aleluia. Não, tem muita gente que quer entender que mesmo que você deixou alguém com fase terminal no câncer, você veio hoje aqui e continua dando glória a Deus, aleluia. Não, tem muita gente que quer entender que você que está tomando remédio antidepressivo contra o pânico, contra a ansiedade, mas mesmo assim hoje você encontrou forças para vir aqui e glorificar a esse Deus que merece glória a Deus e aleluia. Elebaia sei, elebando ceia choui. Eu queria pedir para você ficar de pé. Da onde eu estou é cinza a sua camisa. O meu pai, ele não conseguia entender aonde as pessoas que ali estavam, eles estavam glorificando. Se eu tirar depois alguém ajuda a colocar ou tem jeito? Ah, meu Deus, eu vou sair. Meu pai, ele não conseguia entender. Tem muitas pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo na tua vida. A sua história é como um enigma. E Deus está dizendo assim: eu tenho colocado armaduras especiais sobre a tua vida. O decreto alguns anos atrás era decreto de morte, mas Deus diz: eu dou decreto de vida e vida com abundância. Ah, se tu pudesse ver e contemplar os céus abertos hoje, nesse momento, olhando para ti e dizendo: sou eu o Deus que me agrado dele. Lamaia, que ele me deixou a Sibnécia, prepararam uma forca como prepararam para Mardoqueu, mas Deus diz: nenhuma ferramenta que foi contra ti será feita, porque sou eu Deus que já dei ordem aos meus anjos até o respeito para te guardar. Tu não morre enforcado nessa armadilha não. Se é para Jesus, aplaude gostoso. Gente, eu vou precisar começar a comprar aqueles de lapela, né? Enquanto nós estamos em casa, vivendo discussões, vivendo guerras, vivendo desentendimentos, há uma igreja que está orando. Eu quero crer que essa igreja é uma igreja que ora. Não, eu quero entender que essa igreja, ela também faz parte do milagre que aconteceu na minha história. Não, talvez você está dizendo assim: pastor, eu não estou vendo acontecer nada no meio da minha casa. E no silêncio Deus está trabalhando por você. No silêncio Deus está trabalhando pela tua família. No silêncio Deus está trabalhando pela sua história. Um dia meu pai, alcoolizado, ele decide não ir no terreiro. E ele entra dentro de uma igreja evangélica. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Naquele déficit de paz, porque um dos piores problemas que uma família pode enfrentar é a falta de paz. Quando chega a falta de paz, não é o dinheiro, não é a saúde, não é a estrutura familiar que muda. E a família que não tem paz é a família que não tem Cristo. Eu não sei se você já encontrou com alguém que diz assim: eu chego nessa casa, eu não sinto paz. Tem dinheiro, tem roupa, tem tudo que é necessário, mas não tem o principal, que é Cristo. A minha casa era essa casa, uma casa derribada, uma casa destruída, uma família sem paz, uma família cheia de brigas e desentendimento.
E uma das coisas que faltou muito na minha casa é o diálogo. O que roubou o diálogo da minha família foi a bebida. Eu vejo que na geração de agora, o que tem roubado o diálogo familiar são os meios de comunicação. Eu vejo famílias que se assentam à mesa para almoçar e cada um no seu celular. Um na sala, um na cozinha, outro no quarto. Querido, como se você soubesse como é importante o diálogo, como é importante a mesa posta, sentar em família, poder tirar aqueles momentos para dizer como é que foi seu dia, quais são as suas expectativas, qual é o sonho, qual é o projeto. Você precisa ter relacionamento com a sua família. Na minha casa não existia esse relacionamento. E eu lembro que um dia meu pai, minha mãe se descuidaram de mim. E com 8 anos de idade. Não, eu não era essa menina de 8 anos que sabe ligar a televisão, acionar a internet, nem tinha isso. Eu não era aquela menina esperta. Eu era aquela menina de 8 anos que pegava uma espiga de milho, fazia cabelo e brincava de boneca. A maior brincadeira que eu tinha é esperar o final da feira para ir catar legumes estragados, porque naquele domingo ia ter verduras e legumes na minha casa. Eu era uma criança à mercê do destino. E num descuido do meu pai e da minha mãe, um amigo que tinha um mercado na cidade, ele milicia e eu sou estrupada, com 8 anos de idade. Eu lembro que durante a minha adolescência, eu tinha uma dor, um vazio, algo esquisito dentro de mim. E eu dizia assim, interessante, o que será que eu sinto? O que é essa dor que está dentro de mim? E quando eu cheguei para Cristo, o meu Deus me trouxe à memória a cena desse homem me estrupando. Me levou novamente naquele mercado, eu no canto, e o homem abusando de mim. E Deus falou, eu vou te curar agora, hoje. Eu vou curar hoje essa ruína que fizeram com a tua vida. Interessante que quando eu conto esse testemunho, eu não sinto dores nenhuma, apenas cicatrizes daquilo que eu vivi, porque eu superei. E sabe o que Deus está dizendo para você? Para de ficar corroendo as dores do passado. Permita que essas dores sejam apenas cicatrizes de superação, porque no passado não tem como mudar, mas você tem um presente maravilhoso na presença de Deus e um futuro que está sendo escrito por Ele. Aplauda Jesus. Não deixe que as dores do teu passado interrompam a alegria desse momento. O meu pai, eu nunca contei para os meus pais que eu estava sendo estrupado. Tinha se tornado hábito, costume, eu ir àquele mercado e aceitar aquelas cenas sexuais, porque era através daquilo que eu conseguia levar um bife, uma lata de sardinha, 2 pães novos para dentro da minha casa. Era uma comida que já não saía mais do lixo. Era uma comida que saía de uma ação de um homem adulto irresponsável que estava seduzindo uma criança. Eu quero dizer para você, pai, e para você, mãe, a responsabilidade do seu filho não é sobre o pastor, não é sobre o líder das crianças. Não, a responsabilidade do seu filho é sua. Não para com essa preguiça de domingo de manhã você fala, eu trabalhei a semana inteira, eu estou tão cansada, e a minha filha já tem 8, já tem 10 anos, vai correndo ali na padaria, filha, e traz 5 pãezinhos para mim, tá? Ou para o filho, porque o estupro não escolhe sexo e não escolhe pessoa. O pedófilo pode estar no seu vizinho, pode estar no açougueiro, pode estar no mercado, e o cuidado, a responsabilidade é do pai e da mãe de cuidar dos seus filhos. Eu nunca contei porque faltava diálogo. Eu nunca contei porque o meu pai, eu vi meu pai muito pouco são. A minha mãe eu tive uma convivência boa, eu vi, mas meu pai eu vi sempre bêbado. E um dia meu pai, ele passa de frente de uma igreja evangélica e ele entra. Quando ele entra dentro desta igreja, uma palavra é lançada sobre a vida do meu pai. Meu pai entra pela primeira vez dentro da igreja evangélica com 37 anos de idade. Quando ele entra nessa igreja,
A palavra que é lançada é: eis que eu, o Senhor teu Deus, eu estou te preparando um lugar. O meu pai, ele é impactado por aquela palavra. Aquele homem alcoólatra, aquele homem que pratica violência doméstica, aquele homem que não é uma referência na família, ele levanta a mão e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Oh, querida, você que está de blusa cor-de-rosa, fique de pé um pouquinho. Você, querida, que está aqui, não, essa da senhora eu vou dar como uva, a de cor-de-rosa mesmo. É, meu amor. Redibiaia choui, relibiande sub, né, que foube assim. O meu pai, ele entra pela primeira vez e ele recebe a palavra. E a partir daquele momento ele levanta a mão e ele aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Enquanto eu estou aqui, Deus está dizendo: eu estou entrando dentro da tua casa. O mesmo Deus que está te tirando de uma depressão, porque ainda existe resquício de dores emocionais, palavras que têm ofendido, que têm colocado você abaixo. Deus está dizendo: eu estou entrando hoje dentro da tua casa para mudar a tua história. Sou eu o Deus que faço e mudo tudo, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pai, ele entrega a vida para Jesus. Ele chega em casa, ele já chega de Bíblia na mão e com uma aparência mudada. Eu lembro que a minha mãe, quando vê meu pai de Bíblia, ela fala: o que é isso, Gico? Minha mãe era mãe de santo. Ela era uma pessoa que servia aos demônios. Interessante que lá no terreno, as pessoas que trabalham ali, eles são chamados de cavalo. E nós, quando chegamos aqui, o nosso Deus diz: não, cavalo não, você é filho. Ah, não tem alguém para glorificar nessa noite? Enquanto o inimigo quer chamar você de cavalo, Deus está dizendo: você é meu filho. Filho amado. Meu pai chega em casa com uma vida, com a Bíblia na mão e com uma expectativa de uma vida transformada. Não é a religião, não é a placa, melhor dizendo, não é a placa de uma igreja que transforma pessoas. O que transforma é Jesus Cristo. Não, eu posso frequentar 10, 20, 30, 40 anos no ministério, mas o que muda é a presença de Deus na minha vida. O meu pai, ele chega em casa com Bíblia na mão. A minha mãe olha para o meu pai, ela diz: o que está acontecendo? Ele diz: eu fui numa igreja evangélica e eu cheguei lá e eu tive um encontro com Cristo e eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. A minha mãe, não entendendo, ela começa a brigar, a ofender, a xingar meu pai. E ela pega aquela Bíblia e começa a bater no meu pai. E ela diz: olha, crente, aqui dentro de casa você não fica. E o meu pai, ele que era acostumado a revidar, que era acostumado a bater, ele está me segurando próximo ao corpo dele. As lágrimas descem e ele diz: Benedita, independente do que aconteça comigo hoje, eu entreguei a minha vida para Jesus e nada vai me tirar da presença dele. Eu já quero declarar que aquele que entrega pode aplaudir Jesus, pode exaltar, pode dar glória, pode dar aleluia, pode bendizer o nome do Senhor. Eu já quero enfatizar que aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, ele não desvia. Não, ele não sai da presença. Não, aquele que entrega a vida para Jesus Cristo, ele não tem tempo de dizer: não, eu estou saindo porque não olharam na minha cara, eu estou saindo porque está pedindo dinheiro, não, quem entregou a vida para Jesus Cristo está dizendo: eu estou ficando porque eu tive um encontro real com Jesus Cristo. Meu pai, ele está chorando e a minha mãe diz: dentro de casa você não fica. Meu pai está arrumando a mala. A minha mãe vê eu cabisbaixa, filha única. A minha mãe diz assim: você dorme aqui hoje, mas amanhã eu quero você fora.
Quando é de madrugada, minha mãe vê uma sombra saindo de dentro do meu quarto. E ela acha que tem alguém ali. Ela primeiro começa a sentir calafrios. E ela levanta e acende uma vela para o anjo da guarda. Quando ela vai voltando, ela vê como que uma sombra saindo de dentro do quarto. E ela acha que tem gente dentro de casa. Ela corre e vai chamar meu pai. E ela diz: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Realmente Deus tinha preparado um lugar. Essa palavra é uma palavra de ânimo para você que está orando por alguém da tua casa, da tua família, e você está dizendo: não tem mais jeito, não vai dar tempo. Deus está dizendo: eu fiz uma promessa sobre a tua casa, e eu sou fiel para cumprir essa promessa. Não, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa. Se Ele diz que vai salvar alguém da tua família, Ele vai salvar alguém da tua família. Meu pai morre com 37 anos de idade. Fica uma mulher e uma menina sem regras, uma menina sem educação nenhuma, uma menina que batia na mãe, cuspia no rosto, falava palavrão. Com 12 anos eu já estava na prostituição e já estava perdida nos vícios. Você vai dizer assim: pastora, por que você batia na sua mãe? Por que você cuspia nela? Porque eu era réplica daquilo que eu vi uma vida inteira dentro da minha casa. Não, essas crianças que você vê gritando, puxando o cabelo, cuspindo na cara de pai, de mãe, batendo, não está imitando o vô, não está imitando vó, não está imitando a tia da escola, está imitando o que ela vê dentro da própria casa. Nós somos réplica daquilo que nós convivemos no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente vê na igreja criança que está correndo, se jogando, a menina fala: nunca fez isso, só faz na igreja. Mentira, ela é a sua cara. Faz na sua casa também, que você não dá conta. É o que vê dentro de casa. Aceita que dói menos. Eu era essa menina marota, essa menina sem educação. A minha mãe, ela fazendo parte dessa religião, eu lembro que uma certa feita minha mãe foi fazer uma entrega para o Exu. Ela foi na cidade de Santos. Nessa cidade ela foi com os seus amigos do terreiro. E passado alguns dias, os meus avós me levaram para encontrar com a minha mãe. Eu fui encontrar com a minha mãe. Quando eu chego, a minha mãe está magra, ela está careca, ela está com o rosto cheio, estou com o corpo todo retalhado. E eu lembro que as pessoas escarravam no chão. Gente, a toalha tem meu nome. As duas, eu vi uma, economizei. Não, aplaude Jesus, Sandra Alves. Agora que eu parei para ver que as duas têm meu nome, é coisa de ano isso aí. Quando eu chego para encontrar com a minha mãe, ela está incorporada. E ela é incorporada, eu lembro que os cambonos são pessoas que atendem os cavalos quando estão incorporados. Eu lembro que a minha mãe, ela incorporada, algumas pessoas escarravam no chão. A minha mãe e aqueles que estavam possuídos de demônio, eles lambiam o escarro que estava no chão. Eu lembro que passava galinha viva, eles pegavam essa galinha e rasgavam a galinha no dente e bebiam o sangue daquela galinha. A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só o Deus que nós servimos, Ele veio para dar vida e vida eterna em abundância. Não, levanta a mão para o alto, você que acredita que o Deus que eu e você servimos, Ele veio para dar vida e dar vida em Minha mãe acorrentada por espíritos demoníacos. Aquele moço que está de camisa de esportiva verde, fica de pé um pouquinho. Relebaia choui, relibiande subia, relebai que choube assim de que reface. Se tu pudesse ver o projeto que Deus tem para a tua história, alaquia choube a nerra fácia. Eu vejo Deus dizendo assim: olha, ele está do anonimato, mas ele é um homem o qual tem sido revestido
com as armaduras de Deus. Lamandequia choe. Há momentos que as pessoas dizem assim: mas aonde ele está? Você diz: não, eu não preciso me aparecer, eu não preciso me mostrar, mas eu sei quem eu sou. E Deus manda eu te dizer nessa noite: tu és filho amado. Alamai que obedecirá. E sou eu, Deus, que pego a tua causa, assino os papéis e te dou vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai choe, ideia, co, ideia, choe. Eu sinto a graça, eu sinto a unção, eu sinto a presença, eu sinto a glória de Deus nessa casa. A minha mãe, eu e minha mãe estamos vivendo uma vida ruim. Eu e minha mãe estamos vivendo uma vida destruída, uma vida totalmente largada. Eu lembro que com os meus 14 anos de idade, minha mãe já não tinha mais controle sobre a minha vida. E as pessoas diziam assim: olha, você tem que desenvolver ela no terreiro. E a minha mãe vai e entrega o meu corpo para um Exu, faz um propósito e entrega o meu corpo para o Exu. Eu lembro que a partir daquele momento que a minha mãe entrega o meu corpo a essas entidades, eu já era uma garota de programa, eu já era uma prostituta. E uma das coisas que foi exigido é que eu não tivesse mais contatos, relações íntimas com homens e mulheres. Afinal, eu não tinha regra. E eu lembro que naquele tempo, enquanto eu estava cercada por Satanás, eu lembro que demônios vinham me visitar à noite, com 14 anos de idade. Eu acordava com marcas de mordida nas minhas partes íntimas, na minha perna, no meu pescoço. Eu sentia o inimigo vir manter relações sexuais comigo. Eu lembro que foram 5 anos de um intenso cativeiro, 5 anos de longas dores espirituais. Mas quando Deus tem um plano de salvação para alguém, não importa o que ele passe, não importa as dores que ele viva, Deus, ele quebra as correntes do mal e mostra a tudo e todos que ele é suficiente, que ele é o restaurador, o resgatador de Israel. Se você pode, você aplaude ele. Se você pode, você engrandece a ele. Eu nunca senti uma carga tão grande como eu estou sentindo agora para contar esse testemunho. Eu nunca senti tantas dores no corpo para contar a minha história como eu estou sentindo hoje. Eu sinto que Deus está quebrando corrente do diabo nessa noite. Eu sinto que as armadilhas que Satanás fez está sendo quebrado hoje. Elebai esse peso que está. O senhor pode ficar de pé, meu pastor? Eu vou tentar segurar o microfone. Eu não seguro quase porque eu tive um derrame e eu tenho dificuldade de sustentar um peso. Mas vamos lá. Relibiando coube a sirra, relibiando ou decide que refaia sob nesse. Eu estou sentindo um grande peso espiritual aqui no altar. Eu já senti que esse altar é altar de oração e é altar que paga preço. O meu Deus diz assim: filho, fizeram uma obra de macumbaria para que tu deixasse essa obra. Mas eu vejo anjos guerreiros vindo em teu favor. Alguns disseram: ele vai ter que ir embora de Jaguariúna. E Deus está dizendo: não, eu estou selando, decaia o teu nome nessa cidade. Quantos passos diz, mas não fechou ainda? E Deus está dizendo: não tem fechamento, mas tem crescimento, 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 diz o Senhor. Tem gente que está incomodado com a sua vida. Tem gente que está incomodado com a sua vida. E o pastor é que nem eu. Quanto mais incomodado, mais feliz eu fico. Estou eu vivendo aquela vida, uma palavra pesada. Estou eu vivendo uma vida desgraçada. Você vai dizer: nossa, pastora. Falei: desgraçado é a ausência da graça.
Está sem graça, sem alegria. De vez que desgraçado é um palavrão, é uma ausência da graça. Eu estava sentindo a ausência da graça, mas os olhos de Deus estavam olhando para a minha casa. Coloca a mão no coração e diga: os olhos de Deus estão olhando para a minha casa. Tem uma senhora que está de blusa branca e preta, ela é negra. Fica de pé um pouquinho, minha querida. Relibe old. Às vezes eu passo por algumas dores e retaliações, e aí eu questiono e falo: Deus, até quando essas dores e essas decepções? E aí o meu Deus diz assim: eu conheço a sua estrutura e eu sei o que eu estou fazendo. Hoje Deus manda eu dizer a você que Ele conhece a sua estrutura. Porque a tua fala é essa: eu estou cansada. E Deus está dizendo: eu vim para renovar as tuas forças. Eu vejo Deus quebrando um cadeado e trazendo a liberdade o que está preso. E Deus está dizendo: sou eu o Deus que te dou estrutura para passar por essa prova de cabeça erguida. Porque tu tem raiz, tu suporta, tu aguenta. Estou procurando um relógio, viu, gente? Essa virada aqui, achei. Eu dei umas 3 viradas, não deu certo. Obrigada. Quando dá 5 anos que eu estou acorrentada, Deus, Ele prepara um cenário maravilhoso. Eu me apaixono. Que coisa boa. Eu não me apaixono por Cristo, eu me apaixono por um homem. E qual era a aliança que a minha mãe tinha feito? Que eu não poderia ter contato, que eu não poderia ter relações sexuais. E de repente, apaixonada por esse homem, eu me envolvo e me engravido do Jonatas. Esse tesouro que está aí na frente. Quando eu fico grávida do Jonatas, a primeira coisa que acontece naquele terreiro, eu sou expulsa dali. Interessante que hoje, nós que servimos a Deus não gostamos muito de correção, já percebeu? Eu sou daquele tempo da Assembleia de Deus que usar meias calças era pecado. E aí no dia de Santa Ceia o pastor fazia a gente pagar aquele mico. Vem para frente, vocês perdoam fulano de tal. Hoje não, hoje se fizer isso a gente sai, né? A gente fala: não, eu vou para outra igreja, eu vou para outro ministério. Ei, se o diabo não aceita ser torto, você acha que Jesus é obrigado a aceitar você torto? Endireita a tua vida, filho. Arruma a tua vida. Não precisa passar por disciplina, não precisa passar por vergonha, mas precisa passar pelo estreito do quarto, pelo estreito da oração, do jejum, dizendo: Senhor, eu quero ser melhor a cada dia. Eu tive o Jonatas, que é uma bênção na minha vida, um presente de Deus. E fiquei afastada daquele terreiro. Quando eu volto para aquele terreiro, eu volto de cabeça para a bebida. Uma menina que, quando não tinha o dinheiro para comprar pinga, eu bebia álcool. E nos dias de culto bom para quem não é crente, é culto quando a igreja está cheia, eu colocava uma roupa curta, um shorts curto, uma roupa acima do umbigo, uma blusa, e eu ia na porta da igreja. Lá na porta, você me ajuda a descer, filho? Lá na porta da igreja, eu começava a dançar. Deixa eu segurar no teu braço. Eu começava a dançar e começava a querer tirar minha roupa. Dava escândalos ali na porta da igreja. Se o diácono viesse colocar a mão em mim, era um pouquinho pior, porque daí eu fazia mais escândalo ainda. As pessoas que se achavam mega master crente, quando olhavam para mim, aquela menina negra, suja, mal cheirosa, eles viravam o rosto e entravam do outro lado para não olhar sobre a minha fisionomia. Interessante que eu desci só por causa de você. E você viu que não foi fácil chegar aqui. Quando eu olho para você, eu vejo uma dor de desprezo e de decepção. Eu vejo você afligida nas suas
Deus está dizendo: a dor do abandono não define a tua história. Hoje Deus vem com um bálsamo de cura sobre o teu coração. Ele diz: decaia chobia, sou eu Deus que enxugo dos teus olhos toda lágrima. Elibiaia, todo trauma está caindo por terra, porque a presença gloriosa do Espírito Santo está descendo sobre esta casa. Ele diz: não é a marca do abandono, não é a marca da dor, a marca do desprezo que escreveu sua história, mas o meu amor, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, esse sim escreveu a tua história. Aplauda Jesus, glorifica Ele, exalta a Ele. Enquanto eu estava, eu vou deixar meu sapato aqui, é melhor, né? Porque o salto enroscou num pedaço aqui. Puxa. Enquanto eu estava na porta da igreja fazendo escândalo, seminua, as pessoas que se julgavam hiper mega crente, cuidado de você achar e pensar que você é melhor do que alguém. Você é ser humano, e os olhos de Deus estão sobre você. Você pode ficar de pé. Que soube, é só essa moça de blusa azul. Desce. O meu Deus, Ele me incomodou enquanto eu estava ali dentro. Ele disse: sai para fora, filha. Eu falei: Deus, vou fazer o que lá fora? E Deus falou: tem uma filha minha que precisa de resposta. Eu falei: amém, Senhor. E eu vi ser resposta, boca de Deus para ti nessa noite. Alamando caia tia soube a nequia face. Assim diz o Senhor: eu vi e ouvi a tua oração. Alamande chube a serra. Eu vejo Deus protegendo alguém por causa de ti, porque tu diz assim: não, se fosse comigo tudo bem, mas é com quem eu amo, é com quem eu gerei. E Deus está dizendo: eu estou chegando depressa para socorrer esse filho. Relebando aqui, refácia. Deus te abraça nessa noite, e Ele diz: não importa as dores que você e tua casa está vivendo nesse momento, eu estou chegando depressa para socorrer a tua casa, diz o Senhor. Aplauda Jesus aí, exalta ao Deus poderoso aí. Oh, ele é mais chobiaça, né? Ele biande show de rice. Eu bêbada na porta. Às vezes eu chego na igreja e eu choro, porque as pessoas vêm e me abraçam, e elas dizem assim: pastora, como eu queria estar perto de você. Pastora, como você é cheirosa. Alguns que são mais sinceros, eles dizem assim: pastora, como você é linda. Eu sei disso. Todos os dias quando eu olho no espelho eu falo: meu Deus, que negra é essa? Chega a dar até uma alegria de tanta lindeza numa mulher só. Porque aquilo que foi destruído no pecado foi reformado pela graça. Oh meu Deus, Deus está dizendo que foi destruído pelo pecado vai ser restaurado pela graça. Ele vai a chobies. Fica de pé um pouquinho, minha querida, essa senhora negra, fica de pé um pouquinho. Ele vai chobiande aqui. Relebando deste rebaia soube. Eu posso ficar aqui porque tem um guarda-costa. Elia chobia que ni soube a deli reface. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz acontecer milagres, Ele vem visitar tu hoje como médico dos médicos. Deus está dizendo: sou eu Deus que te curo. Há momentos que tu diz assim: Senhor, mas eu sinto algumas sequelas, eu sinto algumas dores. E Deus está dizendo: eu não vou deixar nenhuma sequela, eu não vou deixar nenhuma marca, eu te curo por inteiro. Eu vejo Deus chegando com uma providência financeira, porque tem alguém que tu ama que está passando uma grande necessidade, e tu diz: o que eu podia fazer eu já fiz. Deus diz: eu trago à tua memória que eu sou o dono do ouro e da prata. Aleluias. Louvado e engrandecido. Se é para Jesus, aplaude bonito aí. Se é para Jesus, tem glória nessa casa. Se é para Jesus, tem aleluia. Se é para Jesus, a presença dele é dele, somente dele. Oh, aleluia. As pessoas olhavam aquela mulher alcoólatra.
olhava aquela mulher seminua, e muitas das vezes disfarçavam para não me ver. Alguém virava o rosto, alguns olhavam com o semblante fechado. Mas uma menina de 6 anos, quando olhava para aquela mulher prostituta, alcoólatra, aquela mulher sem caráter, ela dizia assim: ah, Sandrão, se tu soubesse o quanto Jesus te ama. Você pode olhar para o teu irmão e dizer: ah, querido, você não imagina o quanto Deus te ama. Ah, coisa boa. Porque às vezes nós choramos porque nós queremos amores da terra, queremos ser aplaudidos por homem, queremos ser aplaudidos por mulher, e esquecemos que há um amor de Deus sobre a nossa vida. Não é porque você é protegido da bispa que eu vou falar isso. Ontem eu tive a oportunidade de conversar um pedacinho com o delegado. Fica de pé um pouquinho. Relebai que choui, relibiando de sirri que ni refaz. Quando eu olho para você, as pessoas chamam de delegado Panúncio. Falei certo? Panúncio. Depois eles vão traduzir direito aí, mas vocês sabem o nome dele. Eu olho e Deus diz assim: o nome dele é bondade. Relibiando, relide que ni refobia deli refaz. Um olhar sincero. O Deus Todo-Poderoso está com os olhos sobre ti. O Senhor diz assim, que aquilo que você nem sonhou é o que Ele está preparando para você. Não, porque existem coisas na nossa vida que nós dizemos: já está bom, Senhor. Nossa, eu já estou no auge, eu já cheguei aonde eu esperava. E Deus está dizendo: aquilo que você nem sonhou é o que eu tenho preparado para você. Deus tem muito mais do que o que você está vivendo. Deus me mostra de que vai a ceia. Ele fala: corre há 7 anos atrás. Eu falei: sim, Senhor. E eu corri há 7 anos atrás. E Deus falou: fala para ele que eu vi quando ele estava chorando naquela cama. Alamando de que refaz. E tu disse naquela cama: eu desisto porque as coisas não vão bem. De que a ti berrécia. Porque em quem você confiava como sócio, como amigo, passou a perna, foi traiçoeiro, e você disse: ah, eu não vou conseguir confiar mais em ninguém. E Deus está dizendo: vê como eu estou levantando pessoas de confiança para cuidar de ti. Tu não estás sozinho. O teu nome é bondade, e a minha graça anda contigo. Aplaude a Jesus aí. Bondade. Aquela menina, embora os adultos que diziam conhecer a Jesus, você está pronto? Um dia Deus olhou para mim e Ele disse para mim assim: você está pronta? E eu, toda maravilhosa, disse: eis-me aqui, Senhor. E quando eu disse: eis-me aqui, Deus falou: então estamos juntos. Deus veio com um vento forte, quebrou tudo, levou tudo que eu tinha. E eu falei: Deus falou: você disse que está pronta. E no meio de todas aquelas dores, eu não entendia o que Deus queria de mim. No meio de todas aquelas perdas, no meio de todas aquelas humilhações, eu falava: Deus, e agora? Qual é a cena do 2º capítulo? E Deus disse: eu não escrevi nem o 1º ainda. Isso aí é só o prefácio. Deus está dizendo: eu tenho uma grande história para fazer contigo. Eu vejo uma mala do teu lado e Deus dizendo assim: eu vou tirar você dessa cidade. Talvez você diga: Senhor, mas aqui estão meus parentes, estão meus queridos. E Deus está dizendo assim: eu tenho um projeto fora desse país. E quando eu projeto alguém para que o nome seja soprado, eu tiro toda a raiz que prende para que voe. Deus diz: começa a preparar a mala, porque eu vou levar você para fora desse país. Eu tenho mais 10 minutos, mais 10. Enquanto as pessoas corriam de mim, uma menina de 6 aninhos de idade, ela olhava para mim, eu toda bêbada, toda desmontada,
Ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu não conhecia o que era o amor. O amor para mim envolvia bebida, sexo, envolvia baixaria. Aquela menina estava falando de um amor inocente, de um amor que eu não precisava dar nada, porque Deus já tinha dado tudo. Não, o amor que eu estou te oferecendo hoje é um amor que você não precisa dar nada, porque Deus já deu tudo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia essa menina chega na porta da minha casa, Ana. Ô, Aninha, tem pessoas que Deus chama para fazer coisas extraordinárias. Eu quero agradecer a você, Ana, por eu estar vivendo esse tempo nessa cidade. Eu quero agradecer porque você não me deu distância, e com um olhar de amor e de carinho, com o olhar que você tem para o povo, escolheu uma mulher do povo para trazer a palavra nessa noite. Não, você não escolheu uma popstar, você não escolheu alguém que está com o nome nas mídias. Você saiu daqui, da sua área de conforto. Conforto, modo de dizer, porque trabalha muito com aquela Kombi rosa dela. Trabalha e não trabalha pouco. Mas saiu e disse assim: eu quero levar uma bênção a Jaguariúna. E eu sei que você tem uma carga profética para essa cidade. Eu quero agradecer, Ana, porque enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dizendo: eu vou fazer coisas grandes nessa cidade. Eu vou marcar território nesse lugar. Eu vou abrir portas e abrir caminhos aonde não tem caminhos. Eu estou até com medo. E eu não sou medrosa. Não sou medrosa e não sou covarde, porque Deus é aquele que cuida de mim. Eu tenho passado alguns momentos de enfermidade, e não tem sido poucos, né, Rony? Não tem sido pouco. E quando eu olho para as retaliações do que eu estou vivendo, eu falo: Deus. E Deus fala: continua. Hoje eu cheguei aqui, cheguei acabada, cheguei com dor, cheguei com uma vontade de deitar. Falei: gente do céu, eu quero pôr minha perna para cima. Aí Deus, que sabe tudo, falou assim: quer pôr a perna para cima, bem? Eu curso a perna. E eu falei: obrigado, Deus. Eu não sei que jeito você chegou aqui, mas eu sei que Deus sabe como você chegou aqui. Aquela menina vai na porta da minha casa, 6 anos de idade, na porta de uma mulher alcoólatra, adúltera, da porta da casa de uma mulher sem escrúpulos, uma mulher que está criando um filho sem regras. E ela chega na porta da minha casa, bate palma, e ela diz assim: Sandrão, vai ter um culto na minha igreja. Quem sabe você é alguém que foi convidado por alguém, você nem queria vir, mas alguém chegou e falou: não, vai ter um culto hoje no Evangelho Quadrangular, eu vou lá. E você chegou aqui, que bom que você veio. Ah, não, você é um vencedor, porque as cadeias do inimigo queria te acorrentar na Netflix, na novela, na roupa, na janta, mas você venceu todas as barreiras e veio. Aquela menina, ela convida para mim participar do culto da igreja dela. E quando ela me convida para participar desse culto, eu já tinha ouvido alguns cultos. Eu tenho ouvido os cultos que eu ia bêbada na porta, a Sandrão, e tenho ouvido os cultos da minha casa. Eu e minha mãe fazíamos um copo de caipirinha, sentava na frente da televisão na hora do culto. Enquanto o pastor estava pregando, a gente ia ouvindo e tomando caipirinha. Às vezes o pastor dizia assim: ó, você que está com a pinga na mãe na sua casa, dizia: oi, é nóis, e toma caipirinha. A gente entendia que era para nós, só não entendia, só não recebia a libertação. Aquela menina chega e fala: Sandrão, eu vim convidar você para ir na minha igreja. Eu gosto daquela menina, eu gosto da delicadeza daquela criança. E eu falei: como que eu vou dizer não? Eu preciso arrumar um jeito de sair dessa. Eu sorrio para aquela menina e falo: na sua igreja? Lógico que eu vou, o dia que você for na minha. Aquela menina sorri com um sorriso largo, e ela disse: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: lógico que vou. Ela falou: então eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. 6 aninhos de idade, ela já conhecia o que é autoridade espiritual. Você precisa reconhecer
a autoridade espiritual da tua vida. Você precisa reconhecer a unção que sai da mão do seu pastor, do seu apóstolo, do seu líder. Você precisa reconhecer. Tem vezes que eu fico triste, pastor, porque as pessoas mandam mensagem no meu WhatsApp e dizem assim: pastora, faz uma oração forte para mim. Eu falei: oração forte quem tem é seu pastor, querida. Eu sou profeta, eu sou a isca. Vai correndo lá na tua igreja, pede pro teu pastor orar para você. Você não é ovelha sem rebanho. Para de correr atrás de profetada e vai debaixo da cobertura espiritual, que está onde? Está na vida do seu pastor. Eu só sou profeta enquanto eu estou no altar. Desceu daqui, eu sou Sandra. Não, o pior é que às vezes a gente acaba de pregar, faz aquela fila, olha para mim, você está com o ouvido tapado, filho? Você não está ouvindo Deus falar, não? Se está, fala: Deus, se tapa meu ouvido para mim entender a palavra. Porque a palavra é que edifica, é a palavra que traz vida, é a palavra que restaura. Deus é bom para mim. Ele me ama. Aquela menina, ela fala: eu vou pedir para o meu pastor. Ela não fala que vai pedir para o pai, ela não fala que vai pedir para a mãe. Eu vou pedir para o meu pastor. E quando passa de 8 a 10 dias, aquela menina chega em casa linda. Porque filho de crente tem que ser lindo. Escutei poucas mães da glória aí. Não, porque tem crente que sai todo bonito, arrumado, e a criança vai só ranho atrás, com a fralda cheia, cabelo sem pentear. Dá uma ajeitada no seu filho, gente. Não, a mãe vem toda no escarpão, salto alto, a criança: quem é aquele ranhento? É daquela lá que está de escarpão. Não, dá uma ajeitada, dá uma prendida, né? Ô pastor, mas você não sabe como o cabelo da minha filha é difícil. Prende, amarra ele, faz alguma coisa, mas faz essa criança vir bonita. Não deixa, não, ela chegou linda. Chegou. Quem me conhece sabe que eu tive um sonho, uma vontade, um desejo de ter um tênis de pisca-pisca. Quase que eu vim com ele, Ana. Eu tenho. Porque essa menina chegou com o abençoado de um tênis que piscava. E eu olhei para aquele tênis, falei: meu Deus. Ela andava aquela luz. E ela me levou, foi no terreiro espírita comigo. Ela chegou no terreiro espírita. Era uma noite de sexta-feira. Uma noite onde as pessoas que frequentam o candomblé, eles dizem que há uma atuação poderosa naquele dia, na noite de sexta-feira. Querido, olha que vantagem que você está. O nosso Deus, ele não precisa de sexta, ele não precisa de sábado nem de domingo. Ele é um Deus que a Bíblia diz que ele trabalha todos os dias da nossa vida. É todos os dias. Já estou entregando, viu, meu pastor? Não estou puxar vestido, não faça nada, que eu já paro. Quando aquela menina entra no terreno, ela dobra os joelhos. Eu acho que ela está orando. Eu vou colocar minhas roupas. Minha mãe é mãe de santo, vou colocar os patuás. Vamos arrumar as coisas. Começa a bater o tambor, vamos riscar o ponto. Abre a cortina, aquela menina que está de joelho, ela senta. Guarde bem, 6 anos de idade. Para ganhar almas para Jesus, você não precisa ser pastor. Você não precisa ser missionário. Não, eu só vou fazer quando eu tiver um cargo. Você não precisa ter cargo para ganhar alma, não. Você precisa ter um amor pelas almas. Não, pastor, eu tenho uma chamada para ir para os Estados Unidos, para a África. Você não ganhou nem seu marido ainda para Jesus? Porque quando você chega em casa, você joga a panela, você xinga porque ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Vice-versa. Tem homem que não tá e sapateia, mas lá em casa não sabe dar uma alisada na esposa, dizer: ô lindona, como é que você está? Primeiro ganha a sua casa, depois você sai fazer missões. Primeiro ganha a sua casa, a sua família. Que a sua família possa olhar para você e dizer: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um filho abençoado. Primeiro dentro da sua casa. Aquela menina, quando ela escuta os tambores, eu percebo que ela está de joelho, ela senta. As cortinas se abrem. A mãe maior, ela pede para nós riscarmos o ponto. E quando nós começamos a riscar o ponto e cantar, cantamos uma vez, não acontece nada. Cantamos a segunda, não acontece nada. Cantamos e contamos a terceira e não acontece nada. A mãe de santo olha e ela diz assim: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela falou: pois então tira ela daqui, porque o que está nela
é maior do que o que está em nós. Ei, sobre a tua vida não chega macumba, não chega mandinga, não chega olho gordo, porque o que está sobre você é maior. Diga comigo: o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. Enquanto eu estou falando isso, o meu Deus diz que você veio hoje aqui com uma carga de decepção. Deus só permite nós passarmos por grandes dores quando Ele tem grandes processos para fazer na nossa vida. O propósito que Deus tem sobre você é maior do que essa dor que você está sentindo, é maior do que esse problema que você está vivendo. Limpa dos olhos, engole o choro, diz o Senhor. Levanta a cabeça, porque eu que estou te quebrando para fazer algo novo. Aquela menina, Deus parou o inferno para transformar a minha vida através de uma menina. Deus vai fazer muita coisa dentro da sua casa por causa de você. Deus vai fazer muita coisa dentro da tua empresa por causa de você. Não, a partir do momento que você entender que você é o agente motivador da tua casa, o agente motivador da tua família, que é através da tua mão que se é derramada a unção, vai ser através de você. Algumas pessoas chegam até mim e dizem: oi Sandrão, tudo bem? Sandrão nem existe mais. Sandrão prostituía, Sandrão roubava, Sandrão tinha uma vida sem regras. Hoje o que existe aqui é Sandra, lavada e remida no sangue de Jesus. Aquela menina, quando ela sai do terreiro comigo, porque daquela noite, pastor, nenhum demônio se apresentou, por causa do amor de Deus sobre a vida daquela menina. Ana, fica de pé um pouquinho. Fica de pé, Ana. Relibiando súbia, relibiando de kirri, relidefobia etidecer. Não é porque você me trouxe aqui que eu vou deixar de falar daquilo que Deus tem para falar. Halamande kirre de súbia de lirefaz. Tem muita gente que não vai com a tua cara. Halamando de si refaz. Tem pessoas que na verdade têm ciúmes daquilo que Deus depositou sobre a tua vida. Alamando de que refobia, porque você é uma mulher empoderada. Não é empoderada porque está de salto alto, não é empoderada porque está de rosa, mas é porque você tem intimidade com Deus. Alamando de si de coube a sirra. Deus está dizendo assim: eu estou trazendo uma surpresa de caia financeira para dentro da tua casa. Alamando que redaia choube a sirra. Tu disse assim: Senhor, nós estamos trabalhando tanto, nós estamos focados, mas eu preciso que a tua mão entre nesse negócio. E Deus está dizendo: toma a chave porque é teu. Toma a chave porque eu já desembaracei e desenrolei os documentos. Não tenha medo, sou eu o Deus que estou nesse negócio, diz o Senhor. Pode mudar de casa, pode mudar. Não cabe na Kombi rosa, filha, porque não vai levar nem muita mobília. O negócio é planejado. Não, Deus é chique. Eu morava numa casa onde tinha quebrado o esgoto. Eu morava num cortiço, 7 casas, então são 7 famílias. E eu morava na casa onde tinha um banheiro para essas 7 famílias. Nessa casa quebrou, entupiu o esgoto. Então abriram uma vala no meio da cozinha da minha casa. Eu contei no começo que eu era uma família vulnerável. Um dia estou eu olhando o cocô do vizinho, porque passava no meio da cozinha. Olhar o cocô do vizinho é triste, né? Estou eu olhando o cocô do vizinho, criança. A lágrima desce e eu choro. E eu falo: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos couve hoje. Extrema pobreza. Hoje é até motivo de risada, mas no dia foi lágrima de uma criança. Dia desses, tem uma casa lá em Boituva que eu passei e falei: que casa cara. Porque a gente olha para Deus
E por mais que Deus fale que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que o que ele tem para nós é o melhor, a gente olha para nós e fala: não dá. E eu passei naquela casa e eu disse assim: nossa, que casa bonita, eu queria morar aqui. E Deus falou: usa a sua fé, filha. Eu falei: não, Deus, minha fé é limitada, eu vou ficar quieto onde eu estou. E Deus falou: usa a sua fé, filha. Eu falei: então me ajuda, Deus, o que eu faço? Eu fui lá e falei para o dono da casa. Eu falei assim: você está alugando essa casa? Ele falou assim: e tem uma pessoa na frente que vai entrar na casa. Eu falei: mas você quer ir ver? Eu falei: quero. Fui lá, vi a casa, eu falei: é melhor do que eu pensava, Deus. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: mas tem uma pessoa na frente. Aí quando eu liguei para ele de novo, ele falou assim: eu já aluguei a casa. Eu falei: porque não era vontade, a gente tem vontade, porque não é vontade de Deus. E Deus falou para mim: continua usando sua fé. Eu falei: Deus, mas já tem gente lá dentro. Deus falou: continua usando sua fé. Eu pegava o carro, ia até a porta do portão, com qualquer coisa, pastor, com a chave do carro, com caneta, eu apertava o controle e eu entrava dentro da casa. Falei: gente, eu não vejo hora de fazer bolo. Eu não faço nada disso. Não vejo hora de fazer bolo nessa casa. Não vejo hora, nem arroz eu faço em casa. Não vejo hora de fazer arroz nessa casa. O cachorro latia, eu falava: cachorro, pode latir, porque eu que vou morar nessa casa. Você pode pegar suas coisas, você vai embora nessa casa. É eu que vou morar nessa casa. E fui pregando, fui cuidando da minha vida. O dia que eu menos espero, 7 horas da manhã, o telefone toca. Acho que depois de 1 ano, o dono da casa liga e fala para mim: ô pastora, você ainda quer morar naquela casa? Eu falei: eu quero. Ele falou: então pode mudar que a casa é sua. Eu moro lá na casa, tem piscina, é por isso que eu estou bronzeado hoje. Quem olhava banheiro com cocô, hoje olha piscina. Deus vai mudar a tua história. Foi a primeira coisa que o meu filho falou. Meu filho olhou e falou: mãe, saber que há um tempo atrás a nossa pobreza era tanta que nós virávamos lixo, que nós comíamos resto, que no meio da casa tinha banheiro com cocô, agora na sua casa tem até piscina. É porque o que Deus tem para você é maior do que aquilo que você pode imaginar. O que Deus preparou para a tua vida, para a tua história, é maior do que aquilo que você pode imaginar. É isso que Deus tem. Deus mudou a minha história. Como as horas se avançam, eu não tenho como contar parte de como Deus transformou a vida da minha mãe. Mas eu posso dizer nesse altar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu posso dizer nesse altar que as correntes do diabo caíram por terra, porque uma menina se posicionou em ganhar uma alma para Cristo.